Oi, a sensação está começando agora. Dor, cansaço, sensação de peso nas pernas são alguns dos sintomas das varizes. Isso sem falar que são cruéis para a estética. E daqui a pouco, né? Já é verão. Aliás, já é verão em algum lugar no Brasil, sempre. O angiologista e cirurgião vascular André Lacativa vai explicar quais são os fatores de risco, sintomas e os melhores tratamentos para as chamadas varizes. Professor de matemática, psicólogo, administrador, Adalberto Teles foi o grande vencedor do 11º Prêmio Inovari de 2014. Ele ganhou o troféu especial por um projeto, o projeto de ressocialização de jovens infratores. Nós vamos conhecer esse projeto conversando com ele, com o professor Adalberto. E vamos conhecer um pouco mais do trabalho das rendeiras do Maranhão, conversando com a pesquisadora Ilmara Figueiredo e com as artesãs Marilene Moreira e Josinete do Carmo Menezes. Algumas peças artesanais produzidas pelas rendeiras do Bilro de Ouro podem ser vistas na exposição Raposa de Redes e Rendas, que está aqui no Rio de Janeiro. A história de 3 jovens universitárias que vivem num pensionato de freiras em plena ditadura militar é o enredo da peça As Meninas, baseada no romance da Lígia Fagundes Telles. Para falar desse espetáculo, que tem adaptação assinada por Maria Adelaide Amaral, estamos recebendo as atrizes Sandra Pera e Clarissa Roquembar. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar pelas varizes, até porque precisamos nos livrar delas urgente, não é? Ou será que não? A gente pode se livrar delas? É para isso que elas servem? Não, né? As varizes, elas são praticamente uma defesa que o organismo está tendo por alguma coisa que está acontecendo. O nosso sistema venoso é um sistema extraordinariamente fantástico que faz com que suba um sangue que está no pé com uma pressão praticamente de 8 milímetros e chega até o coração com a pressão de 0. Essa escalada é mágico, é uma coisa mágica. Isso graças às condições de engenharia da natureza. São as válvulas que tem. Na nossa sola do pé, ele tem uma camada de gordura. Então, aquelas veias passam ali e formam como se fosse uma esponja. Então, quando a gente pisa, ele espreme aquele sangue e aquele sangue, então, já sobe até o tornozelo. Quando chega no tornozelo, a batata da perna, essa massa muscular que a gente tem extremamente forte, comprime. E como as válvulas só podem abrir em direção para cima, então ela é exprimida e empurrada até mais ou menos a coxa. Na coxa, vocês notam, a coxa é grossa, tem uma quantidade de músculo muito grande que contrai e vai para o abdômen. Chega no abdômen, nós temos nosso Foley, que é o nosso diafragma, que vai fazendo isso. E que então empurra de uma maneira harmônica o sangue até o coração que vai para o pulmão. Por que as pernas são importantes? Quando a gente está sentado, o nosso tamanho hemodinâmico é do coração até o chão. Se a gente fica de pé, o nosso tamanho aumenta. Quando nós estamos deitados, somos desse tamanho. Então, quando você está deitado, vai ficar de pé, precisa uma quantidade de sangue, em torno de quase meio litro, que saia de uma maneira rápida e harmônica. Porque nós aumentamos de tamanho. Quando a pessoa não tem essa quantidade de veia, a coisa não é harmônica, a gente fica com aquelas moscas volantes, aquela sensação. Então, aonde que fica estocada grande parte desse sangue? Nas veias debaixo da pele e das pernas. Então, é muito importante. Toda vez que nós temos alguma alteração hemodinâmica, você vai sentir. Quais são os sintomas importantes que tem? É a dor em peso, é o cansaço que tem nas pernas. A dormência
não é varizes. Quem tem dormência não é sintoma de varizes. E é sintoma de quê? De compressão de nervo. É o nervo que está sendo comprimido, ou pela posição, ou pela postura. É coluna. Ou coluna, mas não é das veias. As veias, você tem aquela sensação de peso, de cansaço. Você deita, melhora, significa que você tem uma grande probabilidade de realmente ser o problema de varizes. Mas tem um sintoma, que é um sintoma de labor. Um indivíduo que tem varizes, na parte da tarde, que há mais temperatura, ele fica mais tempo sentado, ele perde sua capacidade laborativa em quase 30%. Por isso que aqueles indivíduos, coitados, trabalham durante o dia, vai estudar à noite e que tem varizes, ele não consegue aprender quase nada. Porque todas aquelas substâncias que ficam estocadas lá embaixo, naquele sangue, que não se renova adequadamente, libera substâncias que faz o que, inclusive, os espanhóis chamam de embotamento. Você não consegue perceber as coisas. Você lê uma coisa e não entende. Então, quando você está conseguindo, lendo uma coisa, não está conseguindo, e lê uma, duas vezes, não entendeu? Deita. Que você vai absorver aquela substância e, logicamente, você vai melhorar. Ah, quer dizer que o deitar meio que faz tudo circular de novo. Lógico, você passa então, limpa no tamanho, aquele... limpa, claro, faz uma a drenagem, faxina. faz uma faxina. Ai, que interessante. Que doideira, É hein? importante A gente usar ficou- soneca, hein, depois do almoço. O homem Quem o- dorme depois do almoço, então, fica é bem? extraordinariamente, é uma coisa extraordinária para o homem. Você dorme, Mari? Não. Mas adoraria. Alguma rendeira dorme? Nada. Né? Então a dona de casa deve ter muito esse problema, porque de manhã é o tempo é o trabalho maior na casa. Não é? Você Exato. arruma, você cozinha, você lava a louça, aí rolou o almoço, dá uma. Não, dá uma morcegada, assim. O trabalho, a agitação dá uma diminuída. Claro. Então Quando- pode ser que ela tenha essa retenção da Pode ter, substância. exato. Muitas vezes, o que é o normal? O normal é você chegar depois de 6, 8 horas de trabalho em casa, a tua mulher, o teu marido sai, vamos jantar, bem, vamos sair para jantar? Ótimo, vamos. Tem aquela disposição. Quem tem varizes não consegue fazer isso. Quem tem varizes vai no supermercado, chega em casa, fala, pelo amor de Deus, como é que eu vou agora guardar tudo isso daqui no armário? Já está cansada, ficou muito tempo de pé. Eu adoro os exemplos, doutora Gatilho. É verdade mesmo, né? É muito bom. Porque você olha aquilo tudo, ai, dá um desânimo. Quem trabalha muito tempo de sentado, aí como que aquele sangue vai subir? Você não está contraindo batata da perna, você não está andando, aquela sola plantar não está funcionando. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, fazer com que, o ideal é fazer com que o joelho fique na altura do umbigo. Aí você não vai comprimir, vai deixar livre, principalmente essa massa muscular da coxa. E uma coisa simples, pega o dedão do teu pé e aperta no chão. Só isso. Você vê que você vai contrair o pé e vai contrair o músculo. Contrai a musculatura Dentro do da sapato perna e da mesmo. Dentro do sapato mesmo. Estou fazendo aqui, vocês estão fazendo? Também. Contrai, Imediatamente. é, Todo mundo fez Todo imediatamente. mundo fez contrai a imediatamente. coxa, contrai a nádega. Só com isso, você já aumenta em muito essa drenagem. Dá um alívio. Então, como seria nos aviões, que eles recomendam muito que nós tenhamos cuidado com ficar muito tempo parado? Então, isso é o avião, a gente até posso fazer uma pausinha para falar do avião? O avião, ele fica muito tempo sentado. A mulher tem uma condição extraordinária, que ela pode usar uma saia longa, ela pode usar um vestido longo. Uma meia de alta compressão embaixo. Não precisa. Se você o tiver, você não vai comprimir nada. Você pega uma calcinha bem cavada para não apertar a virilha onde é que passa as veias. E usa uma roupa longa, que você não vai ter frio. Você pode botar a perna de um lado, a perna do outro. Você pode movimentar.
Pode fazer assim, Pode, com o pé? pode fazer Esse os negócio de fazer movimentos. assim com o pé melhora muito, que é uma bomba Mas também. Eu faço extraordinário. exercício em avião adoidado. tô nem Então, aí. Eu faço exercício em avião, não tô nem aí. eu faço então mesmo. os exercícios... Não atrapalhando as comissárias, elas nem se É, tocam. perna um pouco para cima, se a viagem é mais longa. Se mexer, né? Um pouco. É, andar um Isso. pouco. Por exemplo, o que nós vamos substituir aquela sola plantar? A flexão do pé. Ó, Roda o pé para um lado, roda o pé para o outro, puxa as pernas. Se puder deitar e fazer pedalar o ar, é excelente. vai ser expulso do avião um pouco, né? Não, mas Mas- pode, esse exercício com o pé assim... Isso é extraordinário. Esse bomba, faz a bomba, não faz? Faz a bomba. E E esse todo mundo pode fazer, Pode mesmo que a fazer. cadeira do avião seja Mesmo apertada? que não tenha Não. doença, mesmo que não tenha alteração, na hora de você deitar, que você for ficar na cama, faça isso 20 vezes. 20 vezes você roda o pé. Aí você traz a perna, dobra a perna, também 20 vezes. Você está deitado, pedala o ar. Dá uma respiração forçada, dá uma tossida. Isso tudo você vai tirar todas aquelas substâncias que ficaram estocadas no pé para ser absorvida. Isso dá um alívio muitíssimo grande para todos, para todos. E para as pessoas que trabalham muito tempo de pé, por exemplo, os cabeleireiros, o pessoal que pinta cabelo e tal, tem vários salões de beleza que não permitem que as pessoas se sentem. As manicures se sentam, né? Porque elas vão fazer pé e mão. Mas os outros profissionais passam o dia todo quase em pé, Então, como os comerciários, né? Exato. Como que a gente pode fazer? Fica em pé e fica com outro tipo pé, como fosse uma garça. Dobra. Dali a pouco muda. Vai movimentando. Aí aperta o pé, o dedão ali. Aí dali a pouco contrai a nádega, contrai a perna. Né? Dá um passinho, ou então faz um pouquinho de marcha. Tem que fazer isso. Ele está parado. Quando está parado, o sangue tende pode a ficar descer. parado, Não né? pode ficar Tem parado. que se virar para achar um movimento que... Quem tem varizes, o problema é ficar de pé parado. Teve uma época que nós fizemos um trabalho onde é que nós colocamos para a polícia, principalmente guarda de trânsito, isso há 20, 30 anos atrás, e demos para eles umas meias elásticas de suave compressão, que é muitíssimo bom para quem vai ficar muito tempo de pé parado. Infelizmente, a gente estava numa época não muito boa de governo e eles vendiam a meia. Vixe, Mário. Então, se as grandes indústrias, que têm trabalhadores de pé, quer aumentar a capacidade laborativa, dá um par de meia de suave compressão. para A os pessoa vai funcionários. trabalhar melhor. Bem melhor. E não Voltando à cansa. pergunta da Clarissa, essas meias de suave compressão, de baixa compressão, meias, são indicadas ou não? E juntando com a Adalberto, com a questão do avião. Nós temos 3 tipos de meia, de suave compressão, a média compressão e a alta compressão. A suave compressão é uma meia que a gente chama de descanso. É uma meia muitíssimo boa para praticamente 90% dos indivíduos. Aquelas pessoas que têm umas varizes muito discretas, que não têm uma alteração já de pele. Então, ela pode utilizar aquilo sempre abaixo do joelho. Por quê? Grande parte da nossa indústria é feito baseado nas mulheres americanas e europeias. A nossa mulher é diferente. A nossa mulher tem coxa, a nossa mulher tem nádega. Então, se você põe uma meia de uma americana numa brasileira, fica complicado, porque a Faz um compressão garrote. faz um tipo de garrote. Que apertar, assim. Apertado. E depois outra, ela vai andar, ali no joelho fica um garrote. Então não compensa. Quer fazer uma coisa que te melhora, usa uma meia abaixo do joelho. Se for ficar deitado, ou se você tiver uma perna tipo longilíneo, que não tem nenhum aumento de volume na coxa, aí pode até colocar uma meia calça. A da média compressão já é para aquelas pessoas que têm varizes já grandes. Da alta compressão, a gente já usa para aquela que já está em formação de úlcera ou já fez úlcera. Eu recomendo para todos a de suave compressão. É a melhor que tem. Agora, deixa eu
perguntar. Para quem tem a varize, aquela feia, aquela coisa, volta? Aquilo volta para trás ou aquilo é para sempre? Você fala da meia? Não. Não. Estou falando Na da perna. veia, daquelas Não, veias. Aquelas veia- varizonas Aquelas mesmo. varizes é o seguinte. Que tem Qualquer aquelas uma, meio né? azuladas que aparecem na perna, um azuladozinho. Qualquer uma. Aí são as poucas varizes, são aí finas. São finas. Essas não são graves. Não são graves. Agora, aquelas outras veias... Porque, Faz aquele bolo, aquele sabe? bolo. A varize, você tem que... qual é a causa? O que ocasionou a varize? E você tem que ir lá e corrigir a causa. Na nossa virilha, nós temos uma válvula, que é a válvula importante que fica na veia femoral. Essa válvula, ela tem que estar funcionando. É uma válvula de contenção. O sangue sobe, mas não pode voltar. 95% das mulheres ou das pessoas que têm variz é porque essa válvula está lesada. Essa válvula, ela tem na cúspide dela, ou seja, nas válvulazinhas que fica ali dentro, uma musculatura. Aí que vem o preço alto pago pela mulher. Essa musculatura, ela tem que ser forte. O sangue passa, ela abre, você faz força, tossa, fala, ela fecha. E ela vai fazendo isso daqui. A primeira veia a sair desse sistema é a safena. Então, na verdade, quando você forma uma variz, é porque você fez uma pressão elevada, ela está protegendo o sistema nódulo profundo e está fazendo dilatar o sistema superficial, que é mais longo. Porque a safena, ela é forte, robusta, tem musculatura. Por que tirava essa fena tanto antigamente? Porque era mais fácil. E a gente não sabia qual que era, como que era a hemodinâmica ainda. Porque hoje em dia não se tira mais. Não, não se tira mais. Hoje você vai ter que fazer o reparo daquela válvula. Você tem que É consertar. cirúrgico? É cirúrgico. Então, são 3 genes que vai ali. É um gene atávico, que por uma geração, é aquela que só pega as mulheres e é aquela que segue a lei de Mendel. Cata 4 pessoas, uma vai ter variz. Então, aquele músculo que tem ali, quando chega o estrógeno, sensibiliza a musculatura. Quando chega a progesterona, relaxa. Então, a musculatura na mulher fica mais fraca e mais lenta. Isso acontece no período fértil e no período menstrual. Acontece na gravidez e acontece na menopausa. Então, acontece sempre. Sempre. Então, a Período mulher... fértil, gravidez, menopausa, não escapou A nada. face da mulher. É o problema maior que existe, que tem que ser tratado. Aí que vem aquelas mocinhas. É uma mocinha, ela está no período dela de usar a anticoncepção, é hormonal. Aqueles picos hormonais que ela vai ter, porque ela está utilizando aquele hormônio, vai fazer com que ela tenha uma facilidade, uma predisposição maior. A pílula A também? pílula também. E a reposição hormonal na menopausa? É excelente, mas desde que você mantenha estável. Você não pode ter, o problema não é o hormônio, o problema é o pico que tem. Porque o organismo, ele estabilizou no hormônio. Se você tem um pico, ele descompensa. Então, isso é muito importante, porque é isso que dizem, por isso que a mulher tem muito mais. Por isso que a gente fala que a natureza é masculina. Ela protege o homem. O homem não tem nada disso. Tem uns homens que têm. Eu já vi homem com Não, mas as varizes dos homens é muito curiosa, porque ela vem, tem aquela coisa, dilata. Quando ela dilata, ele desaparece a dor, porque ele compensa. O homem não progride. Você vê homem com varizes em caixa, andando para baixo, para cima, sem sentir absolutamente nada. Se o homem fosse sentir dor, nossa senhora, o consultório ficava lotado. Né? Várias têm cura. Tem. Você tem que saber o que está acontecendo com ela. Onde que está o defeito? Ela é um complexo. Você imagina, assim, você tem uma coisa central que eleva que leva para o coração. E você tem do lado as comunicações para o sistema profundo. O sangue, ele segue da pele para o sistema profundo. Se aquelas comunicações, onde é que tem essas válvulas, tiver uma alteração na válvula, ele volta para a pele.
Mas se e você tenta conserta subir a para a válvula. perna. Quando você conserta a válvula, você melhora o doente e cura o E doente. quando você tem só aquelas varizes, assim, parecendo um afluente de rio, sabe? Pequenininha, azulzinha, mas não são calibrosas, não, Então, são fininhas. essas veias azuis, geralmente, elas são provocadas pelas alterações hormonais. Então, ela dilatou. O que você faz? Essas veias você pode ir lá e secar. Como chama? Você faz a esclerose usando várias substâncias que você corrige. Mas você tem que ter um cuidado. As vermelhinhas, elas nascem das azuis. E as azuis, precisa ver se ela não está vindo do sistema profundo. Então, muitas vezes Isso você no tem que exame o fechar. médico constata. Claro, constata e faz o tratamento. O exercício físico é bom para varíase? Excelente. A gente nasceu bípede para andar. Então, a força muscular que você faz é extraordinário. Toda vez que você contrai a musculatura, você joga esse sangue lá para o coração. Tanto é que quando você tem algum problema e você está com dor na perna, está cansado, ficou muito tempo sentado, vai andar um pouco. Aí você melhora. E aquele negócio de chegar em casa depois de um dia de trabalho, quando a perna incha, o tornozelo incha, a gente bota pra cima, assim, no... né, tem uns triângulos. Sim. Mas também você pode pegar 2 travesseiros, 2 almofadas, perfeito. né, um tijolo, desde que você bote pra cima. Excelente. Melhora logo. Melhora logo, por quê? Porque é a drenagem postural. A gente não precisa nada disso, bastou deitar. É suficiente para o coração, que é forte, puxar o sangue. Porque quando você... Mas se botar pra cima, melhora. Melhora. Alivia, né? Por exemplo, até a altura que você pode colocar. Uma coisa assim, simples de se fazer. O calcanhar na altura do coração. Aí você faz a drenagem postural. Mesmo você ficar quieto, parar o coração, ele vai drenar pela gravidade. Eu tenho uma pergunta. Agora há pouco a gente estava falando sobre a relação dos anticoncepcionais com as varizes e eu tenho lido muitas coisas a respeito da relação dos anticoncepcionais com a trombose. Então, tem alguma coisa a ver com as varizes tem, também? claro, claro. Antigamente, os nossos anticoncepcionais não tinha essa tecnologia como tem hoje. E, consequentemente, ele era muito mais trombóticos do que são hoje. Então, se uma pessoa está usando, tem varizes, ou então ela está usando a pílula, ela tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela pode ser um medicamento que vai produzir trombose para ela. Do mesmo modo que esses medicamentos para câncer, principalmente esses cânceres de mama. Muitas vezes desses quimioterápicos também são trombóticos, pode provocar trombose. Então, hoje já não, mas antigamente fumar e tomar pílula era a mesma coisa que ter trombose. E na reposição hormonal? A reposição hormonal ela é feita de uma outra maneira. Mas ela... associada ao cigarro também, a tentativa de suicídio? Não, porque o cigarro ele tem uma fase inicial de lesão. Depois que ele lesou, ele transforma, por exemplo, todo o epitélio cilíndrico que a gente tem da boca até os brônquios em estratificado. Ou seja, que é esse epitélio cilíndrico? O cilindro, é como se ele fosse um cilindro assim, que ele tem, inclusive, um cílio. Então, ele pega o nosso ar que a gente respira, então ele vai puxando toda a poeira e colocando em um determinado lugar. Aí você fez o muco, ele vai jogando para lá. Quando você fuma, você tira isso. Ele fica como se fosse do lábio, estratificado. Você pode pegar, bater, que não acontece nada. Então, é o que acontece. Esse cria a secreção, mas não mobiliza a secreção. Então, o cigarro, ele faz a lesão maior na língua. É o CO, quando entra, já na boca ele absorve o CO, que é o que provoca a destruição dos vasos todinho. Sim, mas a reposição hormonal, eu queria comparar com a pílula. Não, outra o cigarro condição. e a pílula, antigamente era tentativa de suicídio. Porque... Eu conheço o cardiologista que falava assim essa frase. E hoje em dia melhorou a qualidade dos anticoncepcionais. Melhorou também, a reposição hormonal ficou mais natural, né? Ficou hormônios melhor. Similares aos naturais. Exato. Porque... Então, associar o cigarro à reposição... Não, é outra situação. Porque na anticoncepção, você vai fazer com que uma função natural
seja bloqueada. Na outra, você já não tem hormônio, você vai botar hormônio para que seja... Então não interage. Não, não interage, não. É muitíssimo menor. Não tem essa possibilidade. E preparada as pernas para o verão, como eu brinquei aqui na abertura do programa, também ver se pode secar algumas veinhas. Claro. Né? Você tem que ver... Além da saúde, vai também para o lado estético, né? Primeiro, é o que a gente fala. O estético, ele vem quando você trata e cura as varizes. Se você curou, tratou as varizes, logicamente você espera um tempo para ver se aquilo regride e desapareça. Se aquela veiazinha que dilatou não tem mais força para contrair, aí você vai ter que, esteticamente, tirar, fazer esclerose nela. Mas aí é coisa de consultório, não é cirúrgico? Não, cirúrgico não. O cirúrgico é quando você tenta fazer, quando existe a lesão da válvula. Então o sangue ele sobe, quando chega ali na válvula ele volta, que é o famoso refluxo. Então ele está fazendo o refluxo, ele está voltando. Isso tem que ser corrigido. E muitas vezes você só corrige cirurgicamente. Né? Tá certo. No mais é andar, não ficar parado, né? Exato. Quanto mais andar, aquela respiração, aquele suspiro. Gente, vocês não sabem como isso é bom. O diafragma vai lá, puxa todo o sangue que tem. E tem uma outra coisa que eu esqueci de falar. É o abdômen. A constipação intestinal, a formação de muitos gases, ficar segurando o xixi por muito tempo, logicamente, você aumenta a pressão abdominal e dificulta, então, o fôlego provocado pelo pulmão. Então, intestino funcionando bem, fazendo xixi bem, está tudo bem também. Está tudo bem também, melhora bastante. Eu gosto dessas coisas assim, que fala bem claro, né? Valeu, doutor. Volto aí, não pensa que acabou a exploração, não, que vai continuar. Estamos aí. Intervalo, a gente volta já, falando com as rendeiras, conhecendo o projeto premiado aí do nosso Oderbal, falando com a Sandra e com a Clarissa sobre as meninas. Já a gente volta. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco vamos falar de Raposa de Redes e Rendas. Wilmara Figueiredo. Wilmara Figueiredo também é do Maranhão? Sou, sim. Todo mundo aqui é de Terra da Marrom, é? Todo Exato, mundo é do Maranhão. Certeza. E aí você trouxe essa exposição para o Rio. Você organizou? Você é a curadora, digamos? Isso. A curadoria, a pesquisa também foi feita por parte de uma equipe lá do Maranhão, que isso foi feito no âmbito de um programa, né, que está continuando, que se chama Promoarte. E a ideia da exposição é justamente trazer um pouco, né, mostrar um pouco dessa produção artesanal tradicionalíssima lá da cidade de Raposa, e a gente, junto aqui, obviamente, com o Centro Nacional de Folclore, né, que capitaneando tudo, resolvemos trazer para cá. E aí, como é que vocês fizeram a seleção? Vocês buscaram os trabalhos mais típicos, mais comuns, mais antigos, passam de geração para geração? Como assim? Não, a exposição, ela tem, a ideia dela é divulgar e vender a produção artesanal dessas mulheres, né? Então, são peças novinhas, né, que são produzidas tradicionalmente. Quando eu digo tradicionalmente, pois é, porque isso aí que eu quero chegar. Então, a mãe ensinou para a filha exatamente. assim... Existe aquelas peças que são tradicionais da produção delas, tipo caminhos de mesa, os trilhos, a renda de metro e alguma coisa que, devido à intervenção aí de trabalhos de designers, já vão acompanhando as demandas mais atuais. E é bacana isso, né? Quantos habitantes tem a cidade? A cidade tem aproximadamente 25 mil habitantes, né? Segundo o censo de acho que 2007, por aí. Fica a 28 quilômetros do centro da capital. Exatamente. Fica tudo dentro da ilha, né? Da Ilha do Maranhão. Da Ilha do Maranhão. Que a ilha é composta por 4 municípios. Sendo que a Raposa, no próximo mês, não é isso? Uhum. Vai completar 19 anos de emancipação. Ela ganhou o status de cidade
Bem Já é uma recentemente. moça, né? Já tá uma mocinha. É uma mocinha essa cidade. E Marilene e Josinete são rendeiras. Somos rendeira. E como é que essa história começa na sua vida, Marilene? Começou quando eu tinha 8 anos de idade, que a minha mãe foi praticamente uma das fundadoras da cidade de Raposa, né? Migraram do Ceará para Raposa. Eu costumo dizer que 80% da população são cearenses. Daí vieram os colonizadores, daí trouxeram as suas esposas e trouxeram também consigo a renda de bilro, que na época, e ainda está ainda, é o complemento da renda familiar. Né? Então, eles trouxeram as suas esposas no intuito de viver uma vida melhor. Claro. Né? Como É tudo que a gente quer ser. Tudo que a gente quer ser. Na década de 50 e 60 teve a seca do Ceará. E daí vieram para cá alguns pescadores, lá para lá alguns pescadores. E passou 2 anos, 3 anos, meu pai sempre contava essa história para a gente. Minha mãe, hoje com 75 anos, ainda faz a renda de bilro. Comecei, tinha 8 anos de idade. Hoje sou formada, mas ainda faço a renda de bilro. Você formou em quê? Em pedagogia. Pedagogia. E você sempre fez renda? Sempre Porque é fiz linda a renda. renda, né? Mostra aí. Isso é o quê? O lugar de fazer? Como é que chama isso? Aqui é a almofada, aqui é a ferramenta que a gente faz a renda. Peraí, deixa o Alex chegar aí, antes de você. Aí, Só não, desenrola, só desembaraça, mas... É. Não, Daqui. deixa pra você mostrar bem, que essa câmera vai mostrar você, tá vendo? Posso fazer assim? Pode. Pra ele mostrar bem pra quem tá em casa? Isso é a máquina que você faz Essa daqui é a nossa isso? ferramenta. A ferramenta. Essa é a ferramenta. E A ferramenta de o que é isso? Saco, né? De alinhagem, né? Que o chama? que é, Sempre o vivo, que né? aqui eu comparo que Sempre nem vivo, homem, é. vai me desculpar, viu? É que nem homem, nasce cabeludo e depois fica careca. Sai os cabelinhos do jeito. Aí, no caso, as nossas ferramentas, hoje, na associação, a gente tem a Associação das Rendeiras e é composta de 56 artesãos. O que acontece? A gente já ganhou 3 anos consecutivos do Top 100 Sebrae. Top 100 do Sebrae. Seleciona 1000 e só sai 100. Raposa foi 3 anos consecutivos. O que é o Top 100? Ele seleciona o artesão pelas ferramentas de trabalho, que são material que não agride a natureza. A natureza joga fora e a gente absorve. A nossa Isso aqui é folha ferramenta de composta. bananeira? Aqui é o tronco da bananeira, que é a rodilha, que dá a base. Olha isso, gente. Aqui é a estopa, a estopa que, quando tinha aquele saco de milho, eu sei. o nosso antepassado agregaram e fizeram as suas ferramentas. Aqui dentro é cheia de barato. banana. Aqui é tucum, que dá muito no cerrado, né? Que agora, daqui a um tempo, a gente vai ter Um tipo de palmeira. um tipo de palmeira que tem. Devido ao desmatamento, né? A gente está tendo dificuldade de encontrar as ferramentas. Zona. E aqui é pedacinho de madeira, vai na serraria. E essas coisas? E aqui é o espinho do mandacaru. Espinho do Mandacaru. mandacaru. Aí a gente pega todo esse material e forma uma ferramenta de trabalho. E o que você faz com essa ferramenta? A gente faz de tudo Ah, eu que você queria possa ver. Faz de imaginar. tudo. Tem Me mostra. O que a gente, o tradicional Essa daqui é só miniatura. era Aqui a esse gente daqui. trabalha Olha mesmo aqui. É o quê? É uma miniatura. Aqui é uma miniatura. A que a gente trabalha é maior. A original É maior, bem é maior. grandona. né? Tem até aqui, ó. Vou ver. Aqui, ó. Pode Achei. passar para as companheiras aqui algumas ferramentas. Aqui é o tradicional. O Tá tradicional, vendo como é grandão? o tradicional Agora era... vamos ver. Aqui é a operação dele, ó. Né? Mas aí tem vários processos para chegar nesse ponto. Claro, imagina. Tem um pinicado, tem um desenho que é traçado. Pinicado é bom, hein? Tem os pinicados. Me mostra o resultado. Ó, o tradicional era esse daqui. É lindo, né? Minha mãe me ensinou a fazer a renda de metro. Aqui. Hoje a gente já 8 anos, né? costuma customizar com o tecido. Isso daqui já foi capacitação, né? Isso aí chega um designer, Já chegou no design, ensina uma alguma coisa, capacitação. fala que a cor da moda é aquela. Não é E isso, hoje, não, e Josinete? hoje como a gente está no estilo mesmo bem colorido, Olha que então já lindo. entra os modelos diferentes. Sim, incorpora a moda. Incorpora a moda. E daí a gente Eu também... já vi calça, né? Saia, Nossa, é lindo bolsa, Bolero. bolero. Fica muito A gente interessante. está trabalhando também com exposição- bijuteria Na também. exposição tem tudo isso. Bijuteria também. Linda. Ah, já vi alguns colares, já vi. Eu acho Olha que linda. lindo, ó. Então, um pedacinho de renda você já coloca numa peça e já dá uma riqueza. Ali foi feito por verdade. alguém, pode botar num barraco de calça, pode colocar numa saia.
Fazer uma gola de uma blusa, a gente já tudo tem as golas pode. prontas. E também tem os caminhos de mesa. É isso que você pegou aqui. Esse daqui também são os trilhos, ó. Eu já vi isso em algum lugar. Já. Eu já vi. Como chama isso? Renda de bilro. Isso. Renda de bilro. Renda Eu de só não bilro. sabia que tinha esse nome. E aqui o caminho de mesa Esse daqui que tem... é feito por 3 pedaços. Não é feito diretamente assim, a peça inteira. Ela Mas também ele é grande. É bem grande, 12 metros. E a gente faz o quê? Traça o desenho, daí faz os pinicados, passa para cá, a almofada e vai fazer a renda. Né? É que o pinicado funciona Faz como as uma tiras. espécie de molde. É uma Tá. E aí elas vão seguindo Pinicado é a aqueles base. desenhos, né? Chama pinicado porque elas Pinicado é vão a furar o base. papel que dão o suporte, né? Pinicado, olha aqui o papel. E aí elas vão manipulando aí os espinhos, dando a direção que a linha vai seguir. Então, o espinho é que faz o furinho, na verdade. Exato. Não, o que faz o furinho é outra ferramenta também reciclado, raio de bicicleta. A gente faz uma Que da roda? a gente faz a pontinha e vai fazer os pinicados. O espinho só conduz por onde é que o fio maravilha. vai vir. E aqui, o que eu trouxe aqui papel milimetrado. Hoje a gente utiliza o papel milimetrado, mas antigamente era olho nu. A gente pegava uma regrinha, 1 por 1, fazia os quadradinhos, pega a peça, traça ela tudinho o desenho e dentro vai fazer os pinicados. Aí daí corta em 3 partes, aí vem para cá. Aqui eu estou fazendo uma pequena amostra, que pode ser um cinto, um marcador de página. Uma outra coisa também que a renda também rende bastante, é o tipo de linha. Eu fiz uma camiseta, eu fiz um caminho de mesa, supor. Sobrou linha, aí eu já invento, faço marcador de página. Entendi. Nada se joga fora. Claro. Tudo se recicla. Muito bom. Parece que a gente tem um VT É. que mostra esse trabalho. Vamos conferir? A minha família toda é cearense e faz renda. Desde criança que eu vejo a minha família fazer. Minha mãe, minha avó, minhas tias, todas nós fazemos. A gente estudava, mas tinha um horário de fazer a renda, que ela ensinava, bordava na máquina. Se o birro for muito novo, ele não faz a zoada, a própria mão lapida com o tempo. Uma trança é vários trocados juntos. Trança. Aí vai incluindo um ponto no outro. E a renda é baseada só nisso aqui, na traça, no trocado cheio e no meio trocado. Aí você desenha qualquer uma peça, nesses 3 pontos. Toda a renda que a gente faz, pode ser camiseta, caminho de mesa, é feito por pontos. Aí tem a traça, tem o trocado inteiro, o meio trocado. Tem também os pinicados, que é o desenho que a gente faz, como esse que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui uma renda de metro. Eu tenho primeiro que traçar o desenho para depois picar o papelão e colocar na almofada. Tem que saber quantos pás também pega cada renda. E daí a gente vai ensinando ela como faz as peças. Então, se a minha mãe foi uma das fundadoras da Associação das Rendeiras e teve desativada por um certo tempo, e nós conseguimos reabrir e estar como está hoje, então é uma grande satisfação. Como aqui ainda tem algumas que fundaram a associação, e agora a gente está vendo os frutos que estão dando, que são os filhos, passando para outras pessoas o que aprendeu. E recebe dinheirinho, né? A renda gera renda. Não pode, ela gera renda. E é uma renda maravilhosa. Muito bom. E a sua história, Josinete? Conte-me tudo. Você começou pequena também? A renda faz parte da minha vida desde pequena, mas foi depois de adulta que eu vim aprender. Tua mãe fazia? Ou faz? Sempre fez. Minha avó ensinou para ela, que me ensinou também, né? Só que, assim, o que me levou a ter amor pela renda foi mesmo condições financeiras. Porque eu fiquei desempregada e o meio que eu achei foi esse. E estou nele até hoje. É. E não largo, não. Não larga, não. E o que você gosta mais de fazer? O que você acha mais bonito do trabalho que você faz? Quando ele Assim, vira caminho de mesa, quando ele vira... particularmente, eu faço a renda, mas o que eu mais faço mesmo é de... Eu gosto mais é de trabalhar nela com tecido, porque como eu sou lerda, aí a renda no tecido eu consigo produzir mais. Porque um caminho de mesa desse leva tempo para mim fazer. Agora tem rendeiras não, que são mais hábeis,
que elas conseguem fazer em 15 dias, um mês. Eu, com um mês, eu não faço nenhuma tira. É? Tu é lerda mesmo. Ô, Josinete, mas também sem problema. Aí tu aproveita, faz a tira, já... Mas não pode fazer uma roupa por mês, tem que fazer mais. Não, é porque assim, além de eu trabalhar com a renda com tecido, o meu foco mesmo é a comercialização. Porque a gente tem uma lojinha lá no Seprama. Tu é boa nisso, né, de vender. Nisso não é lerda. Não é lerda, não. Ela é lerda fazendo, mas vendendo é um espetáculo, é isso? Cada um tem sua função, né? Cada um se Cada acha. um tem sua função e sua porção, né? Verdade. É verdade. Agora, essa blusa que você está, por exemplo, tem a ver com essa renda? Não. Não? Mas pode ter? Se você No caso, quiser, se eu pode quisesse ter. trabalhar ela com a renda, eu poderia. Poderia. Em vez de colocar essa renda industrializada, eu colocaria a renda de bio. Então depende só de você Da mesmo, né? Da criatividade. E você acha que essa, por exemplo, quando chega um designer, quando chega alguém assim, que entende de moda, vamos falar assim claramente, né? Entende do que vai usar, o que vai usar no verão? Ah, vai usar melancia, porque tem essas coisas, a né? gente sempre trabalha com moda isso, adora esses nomes. Aí, o verde é alface, essa estação. Aí, A aí palheta ela de chega cor, e te né? dá, hein? A palheta de cor, né? É, aí te dá esse toque. Aí você vai A produzir gente vai naquele... trabalhar em Isso cima ajuda? Ajuda demais. Ajuda muito. Demais. Porque ajuda a vender, né? Ajuda, porque aí vai porque chegar... aí quando chega os clientes, aí eles vão logo nas cores da estação, né? É, da moda. Aí é Eu costumo tranquilo. sempre dizer para os clientes que vão na loja, a gente tem uma loja de corredor da renda, que quem manda é eles, a gente só obedece. E tu é melhor fazendo a renda ou melhor vendendo a Eu me viro renda? nos 30. É, Eu me viro nos 30, na renda, nos pindicados, no traçado papelão. A Sandra chamou a atenção para uma coisa legal que foi o som do trabalho, né? Tem um som. Tem uma pancadinha gostosa. Não, a pancadinha gastar. Aquela pancadinha assim é que É isso tu fica aqui, né? translumbrante. É isso que dá, faz aí pra E vai gente ouvir. de rendeira para rendeira. Que dá pra você fazer um pouquinho pra gente ouvir? Com certeza. Oba! Olha esse barulho. Não, olha o dedo dela, gente. Muito rápido. Que ela não faz no cabelo, hein? É interessante Uma que trança. o tucum... Peraí. Tem som, Tem uma música aí, né? não é? Lindo. E ela é danada, não é nada de lerda, não. O barato, Marilene. Agora eu vou passar para a Josinete aqui, para ela dar as batidas Ah, dela. meu Deus, Eu sou tão Josinete vai lerda, morrer. eu sou tão lerda. Agora ela vai pedir pra, vai pedir pra sair, Eu né? não bate, não. Eu não bate, não. Vai pedir ajuda nos universitários. O meu não bate de jeito nenhum. Já lutei para fazer zoada, mas não faz. Zoado. Fala, Mário. Mas eu ia ressaltar justamente que esse brilho que aparece, parece um verniz, né? Que está no tucum, que é esse coquinho, é do próprio, da própria oleosidade das mãos. Então, quanto mais antigo o bilro é, mais brilhoso ele vai ficando. A oleosidade das porque mãos vai esse é o ilustrando. bilro. Por isso que chama renda de bilro. Exato. Bilro é o nome dessa bobina aqui. Ah, né, muito que prazer, bilro. Encantada. Esse é o bilro. Esse daqui é o antigo e esse daqui é o atual. Peraí, deixa eu mostrar pra cá, só pro Alex pode poder fazer também um mostrar. pouquinho também. Ah, eu não tenho, não. O antigo que tem mais Olha brilho, aqui. né? Quanto mais velho, mais brilhoso. Mais velho, mais brilhoso, olha isso, porque é a gordura da mão. Que loucura. Então esse coquinho é que dá o barato. Ó. É. Eu não vou saber E fazer ele porque é eu não tenho assim, talento, mas é Quanto um mais barato. antigo, mais gostoso é de fazer a renda. É O mesmo? bilro, ele fica assim, uma leveza tão grande na mão da gente que a gente fica É uma flutuando. arte, né, gente? É conversando e a renda fazendo. Então, essa é uma arte, né? É como eu digo, o artesão, se todos tivessem aquela sorte que nós hoje estamos tendo aqui de mostrar nosso trabalho, seria maravilhoso. Qual é a relação que os jovens do lugar têm com essa arte? O jovem no lugar, o nosso objetivo é de passar a nossa cultura. Como a minha mãe passou para mim, eu quero passar também para aqueles que estão mais interessados. E tem aceitação, sim, não muita como a gente espera, devido do rendimento financeiro. Qual é o jovem que vai querer fazer uma peça dessa daqui para passar quase um mês para poder vender?
Tem que ser um artista, né? A pessoa que o artista. Vai passar quase um mês para vender. Para poder vender. É um mês para terminar, para produzir. Uma peça por mês? Uma peça por mês. É muito lento. Então, o que ele quer? Ele quer terminar a peça dele, quer ter o dinheiro imediato. Ele quer ter o dinheiro imediato. Para poder fazer hoje, tem que ter muito amor pela arte. Tem que ter muita criatividade. A gente vai trabalhar com jovem, a gente está aprendendo a trabalhar com jovem, já que ele não faz a peça, mas ele pode desenhar uma peça. A gente vai absorver dele o conhecimento que ele tem, a arte que tem, porque todos nós somos um artista. Isso é interessante. Ou querendo ou não. Mas não pode deixar morrer Não isso. pode Quer deixar dizer, morrer. as meninas... Essa é a nossa preocupação. As meninas que vão também ser donas de casa e vão, não é? Ter a jornada dupla, tripla, que a gente sabe muito bem que tem. Podem ajudar na complementação da renda. E aí não deixar... E com isso não deixar a renda morrer. Artesanato do nosso Como foi o caso da Josinete, que começou por precisão, mas tocou esse carro aí da sucessão, né? Simbólica da coisa, né? De manter a referência do lugar. Tem programas do governo, da prefeitura, para ajudar, auxiliar? Esse trabalho que a gente realizou com elas foi no âmbito de um programa do governo federal, né? Que foi o Promoarte, Programa de Promoção do Artesanato de Tradição Cultural. A gente trabalhou ao longo de 4 anos junto a 65 comunidades do país inteiro e, dentre elas, a comunidade da Raposa, né? Comunidades todas voltadas à produção do artesanato de tradição cultural. E foi um desafio muito grande porque tem uma série de questões, né, que... dialogam com esse contexto, né? Como ela falou, essa questão do repasse desse saber, né? A relação com os mais jovens, a questão de assimilar essa produção tradicional para uma produção mais atual, de modo que seja vendável, pegando carona nos nichos aí de mercado, e principalmente essa questão, por conta da morosidade, né? Do trabalho. 1 mês para produzir e vender essa blusa aqui, ó, a R$ 88,00. É um desestímulo, então a gente tenta dar um tipo de incentivo, prevendo exatamente quais são as prioridades, né? E tentar focar, né? Em desenvolver. Eu não sei não, eu não entendo nada de vender, mas eu acho que a participação do pessoal da moda, não é? Porque o artesanato, que era uma coisa menor, não é? Ganhou um status importante, né? A moda do mundo inteiro está trabalhando e valorizando o artesanato. Exatamente. Então, adequando, quer dizer, fazendo essa ponte entre as rendeiras e o povo da moda, né? O povo da decoração, porque isso também pode virar uma almofada. Exatamente. Talvez seja menos tempo para fazer do que... Com mais gente fazendo, menos tempo. Aí a renda e tal, né? Talvez usando como aplicação, usando um pedaço misturado com não sei que tecido. Esse jogo que a Josinete levantou ali, alegando a lerdeza, pode virar um produto interessante. Seja feita por mais de uma rendeira. Como é que é? É difícil que uma mesma peça seja feita por mais de uma rendeira, né? Não, digo assim, mas uma fazendo outra vai gente fazendo... É só sendo assim, porque assim, não, no caso dessa uma associação, né? Mas a peça é individual. Não tem como 2 rendeiras fazer, porque às vezes peça. não coincide o mesmo. Então, a peça é única, né? Não existe Ela tem uma assinatura, digamos assim, né? Tem uma mãe que criou aquilo. É um pintor, não é produção em série, não dá. E justamente por isso que é uma produção artesanal. E que tem justamente o trabalho da SAP, da Sala do Artista Popular, é buscar valorizar essa técnica tradicional, o valor simbólico agregado a esse saber fazer e vender essa informação também, né? Mas isso traz uma carga... Isso aqui são imagens da exposição, né? Isso, que inaugurou ontem. Que inaugurou ontem. Onde é mesmo? É lá no Museu de Folclore, no Centro Nacional de Folclore, mas olha na como Rua do são Catete, bonitas. 179. Como as peças são bonitas. Elas estão em cima de rolos. De almofadas. De almofadas, né, na verdade. Que a almofada é tipo um rolo, né? Assim, a base dela, só ela. Um cilindro. Se você tirar essa bananeira aí... A rodilha. A rodilha e tal.
Eu gostei daquele outro, como é que você chama mesmo? De picanato, como é que é? Pinicado. Pinicado. Esse nome é bom demais, né? Pinicado. Eu usava para mosquito, tô todo pinicado, né? É verdade. No interior a gente fala isso. Tô Tô todo pinicado aqui, né? Quando vai ficar na beira de rio. É isso mesmo. Mas esse em cima da rodilha, né? Essas são lindas. As cores mais suaves também ficam muito bem, né? São as mais tradicionais. Dá Essas mais tom, coloridas assim, já mais... é advento mais moderno. Já é o mais moderno. É. Mas tem muita coisa, muito produto, muita alternativa. O repertório é imenso. Mulheres, imenso. mulheres. E tem que ser assim também por conta da concorrência, né? Que não é só... No Brasil inteiro a gente tem produção de renda de bilro. Ao longo do Promoarte mesmo a gente trabalhou com outras rendeiras de outros estados. Sergipe, Santa Catarina, aqui no Rio também tem, não foi polo Promoarte, mas tem produção em Arraial, Pernambuco. Aqui, que é famosíssimo também, no Piauí. O Recôncavo Baiano tem. Exato, então no Brasil inteiro. E é interessante quando tu reúne com todos esses grupos que tu vais percebendo as especificidades, né? Nos pontos, nos desenhos, as expressões dadas para cada ferramenta dessa de trabalho. É legal. Eu adoro essa ferramenta de trabalho. Minha foi uma descoberta ótima. No caso, em Florianópolis, elas usam os cavaletes. Usam os cavaletes. A gente já adaptou a rodilha. Nós tivemos até assim, porque a gente teve um encontro, né, em Brasília com vários pontos que tinha renda de bilro. E elas se apaixonaram pela minha. Por quê? Porque a minha eu posso pegar, botar na sacola, eu vou pra onde eu quiser. A dela tem que andar com cavalete nas costas. A sua tá bem portátil mesmo. Eu volto aí daqui a pouquinho, tá? Adalberto Teles, projeto de ressocialização de jovens infratores. Tem que ampliar isso muito, né? Porque tem muito jovem infrator no mundo. Tem, isso tá mas certo? A educação dá jeito nisso. O nosso projeto tem mostrado que dá para reduzir bastante, por exemplo, a reincidência criminal, coisas desse tipo, como educação pautada na excelência. Então, você acha que dá para reduzir essa volta ao crime, digamos assim? Por quem? Porque valoriza eles? Os números que nós temos são consideráveis. Por exemplo, enquanto o Brasil é cerca de 40% de crianças que voltam a praticar crime, lá a gente baixou de 2 dígitos, né? Nós temos 9% por aí. E lá é onde? Jaboatão dos Guararapes. Esse modelo que nós trabalhamos lá e que foi premiado e eleito o modelo de ressocialização para o Brasil, ele é um modelo que obedece ao padrão SINASE de funcionamento de um ambiente de ressocialização de crianças, né? Então, traduzindo. Nós temos um número reduzido, o ambiente é agradável porque os meninos, ao invés de ficar em pavilhões, eles são hospedados em casas. Né? Então, nós temos um ambiente que nós temos casas que são construídas ao redor e temos no meio a escola. E a escola tem também o refeitório, um anfiteatro pequeno. É uma área comum. Uma área comum. Tipo uma área social comum. É uma área social. E casinhas em volta onde eles moram. Exato, eles moram. Eles estão cumprindo pena? Sim, todos cumprem pena. Né? Nós temos garotos lá bem jovens que têm crimes assim que são horrendos. Né? Então, esse povo tem jeito? Tem. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria olhando para você. Mas você viu o resultado? Já vi vários bons resultados. Meninos que, por exemplo, nós temos agora um novo projeto que adveio desse trabalho, em que nós estamos acompanhando esses meninos, isso de forma ainda muito, como se fosse um projeto piloto. Né? Então, nós acompanhamos alguns desses garotos com telefone, com a mãe às vezes liga, olha, professor, o menino está ficando muito nervosinho em casa, então eu vou conversar com ele, tudo tem. Então tem todo um cuidado que pode ser tomado, que dá para fazer. Mas eu penso em que nós temos que modificar o projeto, porque o grande diferencial do nosso trabalho é que, por exemplo, eu descobri hoje, sem saber, quando eu vi a palestra da Majo Kilonen, da Finlândia. A Finlândia hoje é o top de educação. Então, o que ela faz na Finlândia, eu fazia lá.
E já botando Aliás, os a nossa guararapes? equipe, na verdade, a nossa equipe de Sim, mas professores. eles já botando os guararapes? Sim, a gente fazia. Que nem a Finlândia? Sim. Como assim? Agora, porque lá nós trabalhávamos não pelo conteúdo que o aluno trabalha. Lá o estudante, quando ele vem para lá, nós temos, primeiro, o tipo de trabalho que nós fazemos lá é diferente. Nós trabalhamos eixos temáticos. Então, nós não vamos seguindo exatamente o currículo proposto, esse currículo, entre aspas, que é proposto aí pelo PNDE. Não, a gente tem uma ideia de trabalhar em esses eixos temáticos, e dentro dos eixos temáticos nós colocamos os assuntos, os assuntos que são inerentes a cada turma. Eu preciso entender, eixo temático seria o quê, por exemplo? Nós temos, digamos, tem um eixo temático que é assim, a construção da cidadania e os direitos das mulheres, os adolescentes e o emprego, o tratamento da pessoa idosa. Tá. Então, são oito eixos temáticos que são construídos, né, com nomes específicos. Então, os professores têm a liberdade de escolher o eixo temático que vai trabalhar. Então, todos nós trabalhamos esse eixo temático, e ao trabalhar esse eixo, nós introduzimos ali a ideia de colocar os assuntos que são inerentes à série dentro desse eixo temático. Não sei se você compreendeu. Você inverteu o processo. Aquele negócio chamado tema transversal, você Sim. transformou em principal, e você, dentro do tema transversal, que seria a ecologia, as mulheres, os direitos civis, a cidadania, você traz o conteúdo tradicional, é isso? Exato. E também nós não trabalhamos exatamente pelo assunto, nós trabalhamos por tema, um tópico. Então, por exemplo, se você falasse assim, reciclagem, lixo, meio ambiente, economia de água, de energia... Por exemplo, agora o novo projeto que nós temos. Você traria as questões do currículo, digamos, para esse assunto. Para dentro, exato. Tá. Por exemplo, eles agora fizeram um trabalho há pouco tempo atrás com construir um ambiente em que recolhe toda a água que vem da chuva. Então, essa água ela é utilizada para lavagem dos ambientes e também para uma horta que eles vão, ou algumas plantas que eles fazem para acompanhar o desenvolvimento das plantas. Como, por exemplo, plantam milho para acompanhar. E todo esse trabalho para montar o recipiente, então, vai se trabalhar como se calcula aquilo, como se faz a coleta da água. Nós reunimos material reciclado para fazer, por exemplo, aquele medidor pluviométrico. Então, todos esses trabalhos são feitos e levando sempre o conteúdo das disciplinas para dentro da escola. Para a prática. Porque a escola, na verdade, nós precisamos mudar bastante a escola. Toda a escola. Hoje a gente está com um problema muito sério. Eu disse agora na minha palestra que se Aristóteles viesse dar uma aula aqui, ele não sentia nenhuma dificuldade, porque o formato da sala de aula ainda é o mesmo. Então, nós pensamos em trabalhar outras formas. Por exemplo, quando nós trabalhamos lá com os meninos... Com os meninos lá... Eu vou usar. Eu já cheguei a ser chamada a atenção por uma chefe minha, porque ela entrou na minha sala, uma chefona grande, aquelas que vivem nos ar-condicionados, né? Então, quando ela chegou, você é professor de quê? Eu digo, aqui eu dou aula de matemática. Então, nós estávamos fazendo uma sessão de fotos, porque nós havíamos saído para uma aula de robótica, aliás, uma exposição de trabalhos feitos de robótica, e nós temos várias fotos. Então, quando nós voltamos das nossas atividades, nós nos sentamos e nós procuramos discutir as fotos. E, claro, nessa discussão nós colocamos também assuntos como história, geografia. Então, para se trabalhar esse tipo de trabalho que a gente faz lá, os professores têm que ser professores de excelência. Então, nós temos que bater em todas as... comprometido com esse modelo. Exato, e com todas as áreas. Então, nós temos que ter um conhecimento mais holístico. Geral, tá? Né? Então, nós chamamos esses assuntos. Então, a nossa chefe, você é professor de matemática? Sou. Eu não estou vendo você dando aula de matemática. Eu digo, mas está acontecendo uma aula de matemática aqui. Então, às vezes o padrão antigo que nós temos, ele choca com isso, né? Então, eu posso... Né? Exato, porque, por exemplo, quando nós chegamos... outro padrão, né? Nós chegamos na sala de aula, pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto diferenciado. Ok. Então,
Quer falar sobre o quê? Eu quero falar sobre carros que andam rápidos. Então, o professor precisa entender um pouco de carro, sobre a história do automóvel. Então, nós entramos com a ideia de história, de perguntar, olha, o que é que você acha que o carro era uma coisa que o ser humano queria? Então, a gente vai discutindo nesses temas. E aí tem Google, quer dizer, tem computador? Não, eles não têm acesso à internet. Nós pedimos muito isso, mas não conseguiram. Porque existe como você colocar e eles internet... são apenados, por isso que não pode? Tem também essa cultura, que não é uma coisa oficial. Mas, assim, eu creio que é uma vontade de governo que não existe. Porque nós podemos colocar alguns sites e algumas coisas muito bem orientadas, porque nós temos pessoas que são preparadas para fazer isso. Porque ajudaria, né? Ajudaria bastante. Ninguém sabe tudo, né? Sobre Veja só, nós criamos lá um programinha, porque nós temos 15 atividades. São 15 atividades e nós procuramos ver qual é a atividade que o menino daquele se encaixa, que ele gosta, que ele se sente feliz. Então, quando nós vemos que ele se dispõe a trabalhar com aquela, por exemplo, pintar, por exemplo, capoeira, por exemplo, robótica Lego, stop and motion. Por exemplo, nas aulas de stop and motion, nós faríamos histórias das vidas deles. Só que nós chegamos a precisar de um modem de 500 GB, e nós passamos um ano pedindo, e o governo do estado não tem um modem de 500. O governo do estado de Pernambuco? Sim, não, é uma dificuldade de se fazer. Então, muitas vezes, por exemplo, a nossa sala de alfabetização é uma sala de alfabetização top. Mas por quê? A professora, ela usa os seus recursos para trazer um material de boa qualidade para que aqueles meninos que chegam lá sem saber de nada, eles saiam lendo. Então, nós temos que equalizar os meninos, que eles vêm do mundo sem estudar, sem nada. Meninos de 7ª série que não sabem ler. Aliás, 7º ano, 8º ano, que não sabe ler. Então, nós temos que fazê-lo aprender a ler e equacioná-lo para quando ele sair do sistema... Igualizar, equalizar. Ele sai pronto para entrar na série que ele está pronto para... É porque, na verdade, você está trabalhando para ele voltar para a sociedade. Sim, esse é o objetivo. Então, você tem que aproveitar esse tempo para dar um upgrade nele. Um upgrade, porque muitos deles são... Para ele ficar legal, para poder voltar e não voltar para o crime. Sim, esse é o objetivo final. Outro caminho. Esse é o objetivo final. Então, muitos deles saem e nós os acompanhamos, mas é uma dificuldade muito grande. O governo diz que tem como acompanhar, mas não acompanha. Porque, na verdade, eu acho que a sociedade tem medo, né, dele, não é? Eles sabem disso. Né? Vamos ser sinceros. No meu primeiro dia... A gente tem que também ser sincero. Esse negócio de ficar passando a mão falando, não, é tudo lindo, todo mundo vai tratar bem, porque tem muita gente falsa, né? Na verdade, todo mundo tem medo dele, do menor infrator também. Tem medo, e quando sabem, quer dizer, eu acho... Quando sabem que é infrator, já fica uma atenção, claro, né? Distância, Então, agora, se você conseguir recuperar, eu não vou dizer para você que eu não tenho, que eu também tenho medo, todo mundo tem. Sim. Mas, se você consegue, com esse projeto, eu acho que você está conseguindo isso, né? Transformá-los, mostrar para eles outra coisa. Na verdade, nós somos uma equipe, de professores. Sim, você, quando eu falo, porque eu só estou conhecendo você. Mas o seu grupo está tentando fazer isso. Né? Sim, é um trabalho. A gente tem medo e tem dúvidas, né, se vai dar certo. Você está dizendo que, no seu caso, no caso da sua equipe, está dando certo. Dá certo porque nós somos privilegiados, primeiro, pelo ambiente que nós criamos lá. Porque o ambiente do Caso de Jaboatão, que é o modelo, ele não... Por exemplo, acontece em Jaboatão, em outros lugares não. Só em Jaboatão. Né? Em Jaboatão, porque lá nós não temos mais do que 70 meninos, que é nosso volume máximo, são 72. Então, nós temos 70 garotos lá. Então, nós temos área... As condições são humanas. As condições são humanas. Isso é muito importante. Claro. Então, uma coisa que nós observamos... Só pode dar certo, sim. E eles sabem do que a sociedade sabe deles. Né? Eles sabem. Eu te falando, no meu primeiro dia de aula, eles perguntaram para mim, você é um cara que trabalhava na rua, professor de menino de rua, lá na escolinha... Você não tem medo de trabalhar com a gente, não? É a primeira pergunta que eles fazem. O que tu respondeu? Bom, eu trabalho com adolescência há 20 anos que eu pesquiso essa área.
né? Então, eu fiz tanto meu mestrado, meu doutorado, tudo foi nessa área. Então, eu queria trabalhar com adolescentes numa situação de aprisionamento. Então, quando eu fui para lá, eu já conhecia adolescente. Então, eles não deixam de ser adolescentes. Você estava afim de encontrar essa população. Eu queria ver como é que é aquilo. Então, por eu ter por eu ter um coordenador que é um cara que tem um pensamento assim avançado em termos de desenvolvimento tecnológico na educação, todas as ideias que iam surgindo, isso é interessante. Então, eu cheguei até o ponto de me chocar com os professores mais antigos, porque os caras diziam, olha, os meninos só querem ir para a aula do Beto. E quanto tempo você está nesse 3 anos e meio. Você já tem algum exemplo, bom exemplo, assim? Tenho, assim, sim. Um bom resultado? Por exemplo, um bom resultado que nós temos, como nós não podemos citar o nome, porque ele teve um problema que ele infelizmente matou um rapaz, né? Nós tínhamos um rapaz... Depois saiu de lá? Não, antes. O motivo que ele foi ele entrou para lá. Então, por causa disso. É um menino bonito, um menino inteligente. Então, ele numa discussão, o rapaz iria cobrar um dinheiro de uma coisa lá dele, R$1. E ele ficou com medo do rapaz, então ele colocou uma faca dentro do... Na verdade, um canivete dentro do boné e foi para o lugar onde os jovens se encontram. Os jovens gostam de grupos, né? Então, lá nos grupos, o rapaz foi cobrar, ele ficou com medo, e o rapaz foi bater nele, ele tirou o canivete e acertou perfeitamente no lugar mortal. O cara morreu, então ele foi para lá, passou 2 anos e meio lá. Então ele saiu e hoje ele aprendeu, por exemplo, robótica. A robótica, lá nós temos 2 tipos de robótica. A robótica Lego... Mas ele ficou como depois que ele saiu? Depois que ele saiu, o tempo tá acabando, a mãe dele não pôde mais voltar para a cidade, mas ele está ajudando o professor de robótica em outros trabalhos sociais que o professor de robótica tem. Ele ficou uma espécie de monitor. E ele está se envolvendo em coisas como aprender inglês, voltou à escola. Ele está estudando direitinho, tudo. E ele não tem mais envolvimento com pessoas assim. Então, esse é uma... Você confia nele? Eu confio nele a ponto dele que ele sabe onde eu moro. Porque eu cheguei a esse ponto, ele sabe onde eu moro. Por exemplo, quando eu fui fazer um trabalho com a Rede Globo, ele foi na minha casa para nós irmos juntos encontrar o Losecan. Então, eu confio. Porque eu confio primeiro em mim, no meu trabalho. Tá certo. Parabéns, então, pelo prêmio. E pelo trabalho, né? Tomara que avance. Eu tive uma boa impressão do seu governador de Pernambuco. Achei ele interessado, sabe? Assim, acho... Sei lá, eu levo fé. Tomara que ele bote esse projeto para frente. Se dá para votar. Não é? Tomara que bote. Intervalo? A gente volta já já. Volta com as meninas. As meninas. Com a Sandra e com a Clarissa. Sem censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco, vamos falar com as meninas. Sandra e Clarissa, que fazem as meninas, elas são as meninas. As Meninas é uma obra da Lígia Fagundes Telles, adaptada pela Maria de Herais Amaral, dirigida pela Yara de Novaes, né? Então, são várias meninas envolvidas na peça. Só tem um menino, né? Só tem um menino? Quem é o menino? E um na produção, né? Não, na produção, mas no elenco só tem o Daniel Alvim e o Fernando Padilha, que é marido. O marido da pessoa, de Clarissa. Resta um bando de mulher. Roquembar. E Clarissa Roquembar. Luciana Brits, Silvia Lourenço. Nós somos as 3 meninas do pensionato. As 3 meninas. Não a sou participação especial é Clarissa Bujan e Sandra Fera. Participação especial mesmo, né? Porque Sandra é especial. Pô, especialésima, né? E como é a peça mesmo? A peça se passa nos anos 70. O romance foi escrito em 73, lançado em 73. E a Maria de Herais Amaral, uma mestra, escreveu, adaptou um livro super difícil, que é um fluxo de pensamento, uma coisa super nova para a época que a Lígia lançou. Adaptou para uma situação de encontro das 3 meninas, de
onde o livro vai se dando através das ações. O livro mesmo é só o fluxo de pensamento, mas a Adelaide, com maestria, conseguiu colocar a situação em ação. E as 3 meninas estão nesse pensionato de freiras passando por uma ditadura militar. E as 3 são completamente diferentes. Uma é romântica, que é a minha personagem, é uma família muito rica, é generosa, abre sua casa, etc. Apaixonada por um homem mais velho. É aristocrática. Aristocrática. Ela é muito interessante do ponto de vista da atuação, assim, eu adoro fazer, porque ela é cheia de nuances e tal. Tem a Leão, que é uma personagem que é uma guerrilheira, uma estudante de ciências sociais que se envolveu com a história política, entrou para a luta armada e vai ser exilada, vai para a Argélia. Super forte a história. E a terceira menina... Sequestro do embaixador. Exatamente, sequestro do embaixador, vai para a Argélia. E a terceira menina é a Ana Clara, que é uma modelo dos anos 70, que está completamente... Fumando envolve drogas pesadíssimas, é pouquíssimo. Fumando é nada, é sobremesa. Ela tem uma trajetória trágica, inclusive. Né? Pegou pesado, né? Ela pegou pesado. Então tem uma que pega pesado nas drogas, uma de uma família aristocrática, meio poliana, assim, né? Totalmente poliana. E tem a guerrilheira. A guerrilheira política. As e aí, 3 meninas... elas são muito diferentes. Nas freiras, no convento das freiras. Vivendo num pensionato. Elas são muito diferentes e muito amigas, o que é muito bacana, muito interessante. Claro. Se diferenciam e tal. E aí tem as intervenções da mãe da Lorena, que é a Clarícia Bujanra que faz. Magistralmente. Maravilhosa, realmente muito. E a mãe é fútil, atormentada, é o quê? Ela que tem namorado mais novo, ela vai a bailes, dançantes, o negócio dela é fazer plástica. Perdeu um filho. Tem uma história trágica. Tinham gêmeos e um menino matou o outro sem querer, porque tinha uma bala numa espingarda. Uma história horrorosa, ela é super marcada por essa história, né? E aí tem uma freira que a Maria Adelaide Amaral escreveu especialmente para o espetáculo, não existe no livro essa personagem, que é a personagem que a Sandra Pera faz, que é a irmã Priscila, que vai no quarto da Lorena experimentar coisas, né? Digamos assim. Freira modernosa. É uma freira terrível. Eu entrei agora, eu sou a nova no elenco, porque eles fizeram esse espetáculo há 6 anos atrás. 2009. Entramos eu e o Daniel Alvim, somos os jovens atores desse elenco maravilhoso que tem. E a irmã Priscila, ela é o ponto de vista de quem... Ela acha um absurdo aquelas pessoas, né? Os padres envolvidos com a política. Padre comunista é um absurdo. Era uma época de padres muito ligados, né, à esquerda. Exato, e ela não entende, né, as pessoas se envolverem. Por que os militares vão ficar de braços cruzados e vocês fazendo esses absurdos? Tem um ponto de vista, eu não defendo, não sou eu defendendo, mas a irmã Priscila defende e, dependendo do ponto de vista, ela é uma ditadora, né? Ela é uma coisa terrível, ela é uma coisa terrível. Ela é uma coisa terrível. Mas a Sandra faz super bem, porque ela dá uma humanidade para a personagem que é incrível. Não estou aqui rasgando seda porque eu estou com ela, não. Realmente ela é uma atriz de primeira... é um prazer contracenar com ela. Nossa cena somos nós duas. E, então, ela dá todo um colorido para a personagem, que é o máximo, que ela passa por várias outras coisas também. Tem uma história trágica com o irmão. Ela se embebeda. Ela tá ali para ver... Ela me embriaga. Sou eu que me embriago. A irmã Priscila, então, toma uma... Ela vai lá para sentir comer um bombom, tomar uma birita. Ela diz barbaridades, mas achando que... com absoluta certeza de que está fazendo a coisa certa. Entendeu? Mas ela diz porque experimentou algumas coisas novas ou porque ela é assim mesmo? Não, ela é, do ponto de vista dela, é um terror. Mas ela está ali achando um absurdo, essas meninas. O que essas meninas estão fazendo com a vida? A outra terrorista, a outra que cheia de noivos e fazendo dívidas. Ela, entendeu? Ela é um terror
do ponto de vista delas. Ela tem uma visão, ela é a pessoa... Ela é uma perplexa, né? E ela tem um papel assim. de realmente bisbilhotar, é meio essa ideia. Fofoqueira, leva coisas para a Madre Superiora, ou quer levar coisas para a Madre Superiora. Ela queria ser a Madre Superiora, ela queria dar com régua a todo mundo. Ela quer tudo, ela quer a vida do outro, né? Ela é o que você não espera de uma freira. Né? Mas no espetáculo, um todo, essa cena é um respiro cômico, porque realmente é muito hilário ver aquela freira se embebedando. Toda careta fazendo isso E tudo. terminar completamente bêbada. E temos o Bendito Fruto, que é o Daniel Alvim, que faz 2 papéis. Ele faz o Max. Aqui que é o Daniel. o nosso Bendito Fruto. Ele faz os homens. Ele faz o Max, que é o namorado da modelo, que é um menino que é viciado em droga, também está viciado, ele acaba se traficando, mas ele era rico, perdeu tudo. É bem bonita a relação dos dois, ao mesmo tempo trágica, né? Porque é ele que leva ela para o vício. E depois ele faz um estudante, colega da Lorena, da faculdade, que está adepto ao movimento Paz e Amor. Não corta o cabelo, deixa crescer a barba, não toma banho e tal. As meninas aqui, as 3. Teatro Poeira. Teatro Poeira, terças e quartas, às 21 horas, até 21 de outubro. Pouquíssimas semanas. Pouquíssimas. Não, sem... Corram. E poucos lugares, hein? Tem que desse tamanho. É no Poeirinha. Não, é o Poeira. É o Poeira, mas é muito pequenininho. Mas é pequenininho, nunca fui, eu acho. Muito bonitinho o teatro, É lindo, o teatro é lindo. Vamos levar esse trabalho para o resto do Brasil ou só vai ficar por aqui mesmo? Nós adoraríamos, a questão é toda financeira. A gente não consegue, a iniciativa privada não está apoiando. E está difícil captar, mas a gente tem a intenção, sim, de viajar para outras capitais, mostrar em Recife, BH. Tem um monte de cidade que pede, mas a gente não consegue. Dinheiro estamos vivendo um momento, né, complicado. Pena, porque é um trabalho tão insano, né? Chegar onde a gente chega e aí... Dá uma pena, 7 semanas e só terça e quarta correndo ali. É terça e quarta, até dia 21 de outubro, e sempre às 9? Sempre às 9 horas, sempre às 9 horas. É uma pena mesmo, né, assim. Mas eu acho que tem que fazer, porque mesmo sendo uma pena, estão fazendo. Né? Eu acho que... Eu não sei, não. Eu teria medo de fazer o que o Adalberto faz, sabe? Na boa. Teria. É difícil o que ele faz. Mas eu fico vendo, difícil é o que você faz. Eu vendo essa moça jovem dizendo para você, a gente vê a experiência que você tem. O seu nome é um nome que é muito conhecido no teatro, né? Eu fiquei feliz de vê-la pessoalmente, eu já tinha ouvido várias vezes. Então, a gente vê, assim, a propriedade que vocês têm. Vocês são muito mais corajosos em criar um outro mundo, outra pessoa. E isso é Mas muito, você também está criando outro mundo. Você está criando um mundo para outras pessoas. Sem dúvida. O trabalho dele faz uma diferença enorme pra gente. Eu estou dizendo que eu tenho medo, estou confessando, mas estou confessando a minha admiração também. Pelo trabalho, pela coragem de fazer. Aqui, no caso, a coragem, você não pode imaginar o quanto nós entramos com medo, não é? O medo de errar. Muito medo de errar. Mas com coragem a gente entra, né? Vai fazendo, né? Com coragem a gente vai rendando. Com certeza. Não é? E renda gera renda. E renda gera renda. Marilene é animada, né? Marilene, não sei não, mas vendendo tu é um sucesso também? Vendo até a vendedora. Tá? Você vende até a ferramenta, né? Leva e bote na sua casa, é uma escultura. Vamos lá aprender a fazer a renda na sua casa. Pois é. Rola uma agonia com o tempo, estava a contar para vocês. Não estou todos tensos, não sei porquê. Mas... Então... Isso faz parte do ser humano. Eu tenho que pedir outro intervalo? Ainda? Ai, meu Deus. Então tá, peraí. Intervalo, a gente volta já já, sem censura, o programa da TV Brasil. Pronto. Olha só, claro que eu esqueci de pedir o terceiro break e quase que não dá tempo de pedir. Tem 1 minuto para fazer tudo. Então, assim, sejamos muito eficientes. As meninas estão no Poeira, com as 3 meninas. Teatro Poeira, terça e quarta, 9 da noite. As rendeiras estão no Catete, onde mesmo? No Museu de Folclore, no Centro Nacional de Folclore, na Rua do Catete, número 179.
Até o dia 18 de outubro. Até 18 de outubro, elas até 21. Elas vieram direto de Raposa, né? Maranhenses, da melhor cepa. Doutor Lacativa, o senhor foi o campeão nacional aqui. Tem cliente sua dizendo, meu médico, herói. O senhor vai adorar, vai ficar com astral. Adalberto veio. De Jaboatão dos Guararapes, está de parabéns pelo prêmio. Pelo trabalho, trabalhe mais e sempre, prove que tem resultado. Obrigada por terem vindo. Obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Mentira, é fim de semana. Até segunda.